Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs. É o quinto domingo do tempo comum. Somos chamados a dar mais um passo no conhecimento de Jesus e no seguimento fiel ao seu chamado. O Evangelho de hoje ainda nos apresenta o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Já vimos como Jesus, depois do batismo, foi levado pelo Espírito no deserto, onde foi tentado. Voltou, chamou os primeiros discípulos, pregou na sinagoga em Cafarnaum, onde libertou um homem possuído pelo demônio. Agora, vemos como ele entra na casa de Simão e de André. E, diz o Evangelho, logo lhe apresentaram a sogra de Pedro, que estava de cama com febre. Jesus ainda está no início do seu ministério público, da sua pregação. Ainda não era muito conhecido, mas logo que entra na casa de Simão e de André, lhe fala da sogra que estava de cama. Desde o início, Jesus é compreendido como aquele que está perto das pessoas frágeis ou fragilizadas. Logo, Jesus é conhecido como aquele que tem uma presença e um olhar especial para as pessoas que estão precisando de salvação. E assim, a primeira pessoa que apresenta a ele, depois de ter ele expulsado o demônio da pessoa possuída, é uma pessoa doente. E como Jesus seja capaz de curar esta pessoa, nos é explicado pelos efeitos da cura. Quando se diz que ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. O efeito da intervenção de Jesus é que a mulher iniciou a servir. Por isso eu dizia no início que este domingo nós somos chamados pela palavra do Evangelho, pela graça de Deus, a aprofundar nosso jeito de seguir o Senhor, de viver a nossa fé. Porque o resultado da cura de Jesus não foi somente a saúde da mulher, mas o fato que ela iniciou a servi-los. Vocês lembram? Jesus se definiu como aquele que não veio para ser servido, mas para servir. E quer que os seus discípulos, aqueles que o encontram de verdade, aqueles que não fazem de conta, aqueles que não reduzem a sua fé a umas pequenas práticas, mas fazem da sua fé um verdadeiro seguimento de Jesus, sejam capazes de servir. E isso é em contraste com a mentalidade deste mundo. Hoje somos todos doentes para o poder. No mundo tudo se faz pelo poder, mas muitas vezes também dentro da nossa igreja. É o caso do clericalismo, daquela doença, assim como o Papa a chama, que afeta a nossa igreja, padres e leigos, em que cada qual parece que quer ter dentro das comunidades um lugar para mandar, para se impor, para exercer o seu domínio, para se fazer superior aos outros. Quantas vezes nas nossas comunidades acontece que haja alguém
que pretende mandar, que quer fazer sozinho, que se acha acima e melhor de qualquer outra pessoa. Quantas vezes nas nossas comunidades nós encontramos a dificuldade do diálogo, da colaboração, da compreensão, do pensar e decidir juntos. Isso não é culpa normalmente de uma pessoa, de duas pessoas, mas de toda uma mentalidade que está presente no meio de nós. Jesus não chama as pessoas para mandar, chama as pessoas para servir, para se colocar à disposição, cada qual com as suas qualidades, com as suas capacidades, mas numa atitude não para dominar os outros, mas para servir os outros. E quantas vezes, em vez, nós podemos ver que, ou através da força, ou através da mentira, infelizmente, ou através do dinheiro, no mundo e na igreja, muitas pessoas só querem mandar, humilhar, estar acima dos outros. Nós somos chamados para servir. E o sinal que a presença de Deus, a presença de salvação na nossa vida, é justamente a nossa capacidade de servir aos irmãos, não de condenar, não de excluir, não de julgar, mas de servir, a fim de que cada um possa se aproximar de Deus e receber a sua salvação por parte de Deus. Então é assim. E logo depois, Jesus se deparou com uma multidão de pessoas e todo mundo queria receber uma cura. Mas quando tudo isso acontece, o Evangelho nos diz que depois Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. E de nada adianta que Simão e seus companheiros procurem Jesus para dizer: olha, todo mundo está te procurando. Jesus não veio para se tornar famoso, não veio para explorar o sucesso. A vida da nossa igreja, e a missão da nossa igreja, não é o sucesso, nem pessoal de cada um de nós, nem da nossa igreja, mas é o serviço, é restaurar a vida das pessoas, fazer com que as pessoas possam partilhar aquela que é a verdadeira salvação, a vida de Deus, a vida de amor, a vida de serviço, a vida de paz. Por isso Jesus se levanta e foi rezar. Se isola para rezar, a fim de que na comunhão com o Pai, na escuta do Pai, ele tenha a força de vencer toda a tentação de construir o seu sucesso, de procurar a sua glória feita pelas mãos dos homens e não por Deus. Jesus, de verdade, faz da sua oração, do seu encontro pessoal com o Pai, da sua escuta da vontade do Pai, a força para ser sempre fiel ao desígnio do Pai. Aquela vontade de oferecer a salvação a todos através da humildade daquele que ama e que serve. Vocês lembram? Também no momento supremo da maior dificuldade de Jesus, diante da perspectiva da sua imediata paixão, Jesus foi rezar, pedindo a Deus a força de fazer a vontade dele e não a sua. Assim é a cada momento da sua vida. Por isso nós precisamos conhecer de perto Jesus. Por isso nós precisamos fazer da nossa oração não a expressão, a manifestação de tantas palavras ou de tantos desejos nossos, mas um momento para se colocar em silêncio diante da vontade de Deus, escutá-la, acolhê-la e fazer desta oração a força pela qual nós
sejamos capazes de receber, acolher e viver a própria vida de Deus, uma vida de humildade, uma vida de serviço, porque nesta humildade, neste serviço, que se vive a verdadeira missão, se vive a nossa missão de pessoas chamadas por Jesus a partilhar da sua mesma missão. Então, olhando a Jesus, que se faz perto de uma mulher meio desconhecida, já de idade, doente, e que oferece de novo para ela a capacidade de viver e de servir, vamos pedir a Deus na nossa oração de todos os dias que vença as nossas fragilidades e nos dê, neste momento e dentro desta mentalidade do mundo sedenta de poder e de força e de sucesso, o desejo e a força de amar e de servir. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.